Numa manhã ensolarada, slimes prateados, monstros incrivelmente raros apareceram na clareira. Dois caras os observavam de trás das árvores. Um disse ao outro: "Shh, vai ficar tudo bem se você apenas deixá-los ir." Mas ele o desobedeceu e correu para a clareira. O jovem gritou, tentando impedir seu camarada, mas ele não estava ouvindo. Ele estava se aproximando rapidamente dos slimes. No momento seguinte, houve um golpe crítico que rasgou o núcleo ao meio. O cara brandiu sua espada para a esquerda e para a direita, cortando slimes prateados. Em questão de segundos, a clareira ficou vazia de monstros. Os olhos do estranho brilhavam com um fogo verde brilhante. O jogador Takahashi Yukito recebeu os seguintes itens de nível S: armadura de slime prateado, luvas e botas. O herói tinha uma audiência. Um jovem de moletom verde disse: "Peguei ele e todo mundo com um golpe crítico." E o saque parece ser muito raro. O jovem pensou que seu conhecido era um cara de sorte. O próprio cara não podia acreditar que tinha conseguido obter 3 itens de equipamentos de nível S. Heróis pensaram que era bom demais para ser verdade. Era como uma recompensa por todos os obstáculos que havia superado em sua vida passada. Seu destino em sua vida anterior: aventureiro de nível bronze, Takahashi Yukito. Ele estava no primeiro andar da masmorra de Tóquio. De repente, um dos homens presentes mostrou a tela de seu smartphone. "Os monstros também chegaram aqui? Agora é muito perigoso para as pessoas estarem do lado de fora." Um dos caras exclamou que era melhor ir mais fundo na masmorra, mas alguns deles pensaram que os monstros de cima os alcançariam. O jovem se virou para o velho, aconselhando-o a fugir também, pois agora não era hora de caçar slimes. O menino colocou a mão no ombro de seu avô, mas ele a afastou. O velho caminhou teimosamente para frente, diretamente em direção aos slimes. Ignorando os avisos do jovem, outras pessoas não o impediriam, pois achavam que o vovô era louco. Um jovem empurrou o velho e ele perdeu o equilíbrio. O idoso estava no chão, com o capuz fora da cabeça. As décadas voaram rapidamente. As coisas mudaram desde que os aventureiros surgiram. Tipos individuais de desenvolvimento emergiram no familiar sistema de caracterização. O nível só aumenta quando você derrota outro monstro. Quando o nível de crescimento muda, as características também mudam. O jovem sonhava em aumentar sua força em pelo menos mais 5 unidades. Às vezes, os aventureiros até recebem magia ou habilidades. Isso é comum. O velho se levantou e ativou o placar. Com suas conquistas, Takahashi Yukito atingiu o nível 98. Sua força, velocidade e resistência chegaram a 5. Agilidade chegou a 4. Poder mágico chegou a 3. E a resistência a elementos chegou a 2. O homem viveu muito e viu coisas diferentes ao longo do caminho. Ele se esforçou ao máximo para alcançar um nível alto. O jovem estava dando monstros fracos, o que ajudou a chegar ao nível 98. Ninguém conseguia vencer Takahashi Yukito. Ele é o único que conseguiu atingir tais alturas em sua vida. Naquele dia, apesar de sua idade, o velho superou muitos slimes. Os golpes eram tão fortes que até a espada se quebrou em 2 pedaços. O nível máximo é 99, o último que resta. Seus esforços valerão a pena quando ele chegar ao topo. Só mais um pouco e o sonho finalmente se tornará realidade. O velho atacou os slimes prateados com vigor renovado para ganhar os pontos que faltavam. O herói correu para os monstros com vigor renovado. Ele tinha que atingir seu objetivo o mais rápido possível. Certamente o crescimento das características estava apenas atrasado. O homem rapidamente chegou a um slime enorme. Era translúcido, com um grande núcleo no meio. Como a arma quebrou, o velho despedaçou o monstro com os dentes. Foi neste momento que o herói finalmente recebeu uma mensagem do sistema. "Takahashi Yukito, você alcançou o nível máximo! Parabéns!" O homem não podia acreditar nos próprios olhos. O que ele esperava e há tanto tempo finalmente aconteceu. Finalmente ele foi recompensado por tanto trabalho duro. Sua força finalmente aumentou em uma unidade. O quadro de conquistas de Takahashi foi atualizado. Seu nível agora é 99. Sua força atingiu um valor de 6. Não acredito que estão brincando comigo. O homem caiu no chão, desesperado. Teria sido tudo em vão? Yukito estava arrasado. Então ele não vai conseguir nada. A esperança deixou o coração do herói. Ele não tinha forças nem para se levantar. Monstros da escuridão estavam se aproximando rapidamente da clareira. Teria ele vivido sua vida em vão? Todos o menosprezavam, rindo pelas costas. Takahashi nem conseguiu salvar sua própria mamãe querida. Toda a vida do velho passou diante de seus olhos. Parece que está chegando ao fim. Lágrimas escorriam dos olhos do herói. Ele lamentava que o objetivo não tivesse sido alcançado. Takahashi Yukito não tinha mais forças para resistir. Mais um momento e sua vida nesta realidade chegaria ao
ao fim. O corpo velho seria esmagado pela pata gigante do demônio. O nível terminou com a morte de um participante. Houve um erro no sistema de caracterização de Takahashi Yukito. O sistema aplicou uma função de restauração de vida e retrocesso. O coração do jogador começou a bater novamente. Revele parâmetros ocultos. Características bônus acumuladas como compensação. Pontos de característica únicos, mais 9.999. Ele abriu os olhos, mas sua visão ainda não estava focando bem. De repente, o jovem ouviu que estava sendo saudado. No momento seguinte, ele viu uma garota sorrindo que disse que o Sr. Takahashi, Yukito Takahashi, havia se tornado um aventureiro. O herói de olhos verdes ficou atordoado com o que ouviu. Tudo isso estava realmente acontecendo com ele? Ele olhou ao redor, a garota perguntou. Aconteceu alguma coisa? Takahashi se recompôs e agradeceu pelo pingente. Um pouco mais tarde, quando o jovem estava sozinho com seus pensamentos, ele se perguntou o que diabos estava acontecendo ali. O herói encarava a tela de seu smartphone com o rosto coberto de suor. O garoto pensou, se não me engano, este é o dia em que me registrei na Guilda dos Aventureiros. Takahashi Yukito não entendia o que havia acontecido. Ele conseguia se lembrar de que, antes de morrer, tinha visto algo sobre características de bônus. Ele abre a janela. Tudo está como estava então. Como poderia ser diferente? De repente, o herói notou algo que o interessou. Os olhos do garoto se arregalaram em surpresa. O que é isso? Há uma nova coluna na tabela. Sorte! Uma característica de sorte que não estava lá antes apareceu aqui. Certamente essa característica deve ter sido um parâmetro oculto. Em minha vida passada, acho isso difícil de acreditar. Takahashi Yukito. Não entendo como isso pôde acontecer com ele, um homem com 70 anos de fracasso nas costas. O jovem se lembrou de como ele tinha sido velho não muito tempo atrás. Agora está tudo ótimo. A oportunidade certa para testar uma nova característica. Em uma caçada de slimes, momentos depois, o herói se encontrou em uma masmorra de Tóquio, no primeiro andar, chamado Pegadas Imperdíveis. Yukito viu seu alvo quase imediatamente. Era como se Slime estivesse esperando por ele entre a grama, de propósito. De repente, pelo canto do olho, o herói notou algum movimento. Quando ele percebeu o que era, ele não podia acreditar em seus próprios olhos. Era um slime prateado. Um monstro muito raro. Ele só o tinha encontrado uma vez em toda a sua vida passada. O slime prateado então fugiu imediatamente, assim que viu o caçador. Esses slimes concedem uma quantidade incrível de pontos de experiência, mas são conhecidos por sua evasividade. Takahashi Yukito pensou. Só mais um passo e minha espada o pegará. Ele se aproximava rapidamente de seu objetivo quando, de repente, algo brilhou na grama. Uma flecha fincou-se no chão, bem no pé de Yukito. O herói ouviu o pedido de desculpas de alguém. Takahashi pensou consigo mesmo. Seu idiota! Aquele raro slime prateado deveria ter fugido com tanto barulho, mas ele permaneceu ali. No momento seguinte, o monstro amedrontado se preparou para atacar o herói. Era algo inacreditável. O slime saltou de seu lugar e se aproximou rapidamente. O jovem se preparou para repelir o ataque. A espada do cara literalmente correu em direção ao slime prateado. A ponta de sua arma alcançou facilmente o núcleo do monstro. Ele não aguentou o impacto e se estilhaçou em pedaços. Essa vitória aumentou imediatamente seu nível no jogo. A espada quebrou com um único golpe. Esses monstros prateados são muito fortes. Agora, Takahashi Yukito precisa adquirir uma nova arma. O jovem notou algo brilhando na grama ali perto. Ele não podia acreditar nos próprios olhos. O saque de Rank S é uma espada prateada legal. O herói ficou satisfeito com um começo tão bom. Ele já havia obtido uma grande espada de slime prateado, que aumentava o poder de ataque, com 30% de chance de errar o alvo devido à tendência de esquiva do slime prateado. Yukito estava satisfeito. Ele teria uma boa caçada. O jovem olhou ao redor e congelou no lugar surpreso. Havia 4 slimes prateados sentados na clareira vizinha. Naquele momento, isso era uma sorte realmente inacreditável. O herói até se perguntou se estava sonhando. No momento seguinte, 4 monstros simultaneamente voaram direto para o cara. Eles estavam muito agressivos. Não há outra saída, teremos que lutar. Dadas as peculiaridades de sua nova arma, Takahashi Yukito percebeu que não seria possível destruir todos ao mesmo tempo. Soco após soco, ele acertou vários golpes críticos. O herói conseguiu em questão de minutos. A sorte realmente funciona. Um golpe crítico e uma armadura magnífica apareceram na grama. De alguma forma, tudo deu certo. O jovem venceu todos de uma vez. Sua caçada continuou por mais uma hora. Durante esse tempo, Takahashi Yukito encontrou 10 slimes prateados. De cada monstro derrotado, o herói derrubou um saque raro. Não restava nada, a não ser reconhecer que a sorte não é um som vazio. O herói estava satisfeito com tal aquisição. Isso é realmente algo incrível. O
O aventureiro desabou na grama, saboreando suas conquistas atuais. Yukito deitou-se no chão e olhou para o céu. Ele pensou, agora que tenho esse tipo de poder, definitivamente posso me tornar uma pessoa notável. Talvez ele possa fazer sua própria família feliz. A mãe doente do jovem merece ajuda. Sua bela irmã também poderia usar um pouco de dinheiro. O jovem ergueu a mão ao céu, sonhando em como poderia ajudar toda a sua família. De repente, o herói se sentou bruscamente. Ele finalmente percebeu que, mais uma vez, tinha um lar para retornar. Foram 70 longos anos de solidão. Agora ele tem a chance de mudar tudo isso. O jovem se levantou. Ele realmente quer ir para casa agora. Seu apartamento é o 203 e o nome na placa é Takahashi. As mãos do herói tremeram levemente e ele alcançou a maçaneta. Ele percebeu que era melhor se acalmar agora. Por que ele estava ficando tão nervoso, afinal? O rapaz exalou fortemente, tentando acalmar o ritmo frenético do seu coração. Takahashi Yukito finalmente decidiu abrir a porta de sua casa, mas antes que pudesse fazer isso, a porta se abriu sozinha. O herói foi visto por sua irmãzinha. Ela queria a mesma cor. A garota estava muito feliz com o aparecimento de seu irmão. O jovem correu para abraçar Nozomi, que estava um pouco confusa com essa demonstração de afeto. A garota riu e perguntou por que Yukito estava agindo daquele jeito. Será que era mesmo uma pegadinha de câmera escondida? Nozomi pediu ao irmão para soltá-la, mas ele ainda a segurava firme em seus braços. O herói pensou que, desta vez, não deixaria ninguém machucar sua família. Yukito não deixará mais ninguém levar seu tesouro. O herói contou à irmã tudo o que havia acontecido com ele. Belly ficou maravilhada. Será que eles realmente poderiam ajudar a salvar a mãe dela com isso? Yukito respondeu, claro, basta um pouco de esforço. No dia seguinte, o cara entrou em ação. Ele trocou os itens raros que havia recebido pelo dinheiro que recebeu. O jovem decidiu comprar algo. Takahashi compareceu ao leilão e ofereceu 10 milhões por um lote. Ele conseguiu adquirir a poção de cura da mais alta qualidade. O próximo destino do herói é um hospital. Yukito, junto com Nozomi, aproximaram-se do quarto onde sua mãe estava deitada e abriram a porta após ouvirem permissão para fazê-lo. Ao entrarem no quarto, os parentes sorriram para a mãe. A mãe estava muito feliz com seus filhos que vieram visitá-la. Ela perguntou como eles estavam. Yukito respondeu que eles é que deveriam estar perguntando sobre ela. Nozomi abriu a caixa que havia trazido e mostrou à mãe as deliciosas guloseimas. A mulher disse, vocês não deveriam ter gasto tanto comigo. Vocês deveriam ter comido com esse dinheiro. O jovem disse à mãe que ela não precisava mais se preocupar com dinheiro. E a garota acrescentou que eles tinham outro presente. O rosto da paciente ficou surpreso e ela perguntou qual era. Yukito respondeu, eu sei que parece estranho, mas a mamãe precisa beber isto. Ele estendeu um frasco de elixir para a mulher. Nozomi explicou, o irmão mais velho ganhou dinheiro na masmorra e comprou isto para você. A mulher ficou surpresa, pois Yukito tinha acabado de se tornar um aventureiro. Como ele conseguiu ganhar tanto dinheiro? O herói respondeu que apenas teve sorte. A masmorra foi uma grande loteria. O filho novamente pediu à mãe para tomar um gole do elixir e estendeu a garrafa para ela. A mulher cuidadosamente retirou a rolha. Ela não discutiu e obedientemente despejou o elixir em sua boca. No momento seguinte, a verdadeira magia aconteceu. O corpo da mulher começou a brilhar. Irmão e irmã mantiveram os olhos na mãe. Eles estavam aguardando ansiosamente o resultado. A paciente se sentiu incrivelmente aliviada, como se um peso pesado tivesse caído de seus ombros. Estava muito mais fácil respirar. O herói sorriu aliviado, pois esta era uma ótima notícia. Nozomi exclamou, bom trabalho, irmão. No momento seguinte, a mulher disse que a poção tinha um gosto ruim. Seu filho lhe entregou uma sobremesa, que a ajudaria a se livrar do gosto desagradável do remédio. Quando minha mãe foi vista pelo médico novamente, ele disse que os sintomas haviam diminuído e a doença havia parado de progredir. Ela precisava ir para uma reabilitação curta. Depois, a mulher finalmente recebeu alta e se recuperou. Eles podem viver os três sob o mesmo teto novamente. É como um sonho feliz pela primeira vez em muito tempo. A mulher finalmente conseguiu jantar em casa. Após o almoço, ela começou a lavar sua própria louça e disse aos filhos, nada acalma como as paredes de casa. Nozomi estava muito feliz que sua mãe estivesse se sentindo melhor, mas Yukito não achava que era o suficiente. A garota olhou para o irmão surpresa. Ela estava esperando por uma explicação. O herói respondeu que essa poção é apenas uma medida temporária. Ela não tem o poder de curar a doença completamente. Essa notícia chateou a jovem. Ela perguntou o
que eles deveriam fazer. Então, Yukito explicou que precisavam de algo muito mais plausível, como um elixir mágico de verdade. Sua irmã se perguntou se ele estava se referindo a algo anunciado na TV. Um item encontrado pelo melhor aventureiro do mundo. Ele pode ser encontrado 50 superfícies abaixo e não pode ser comprado por dinheiro nenhum. A irmã acrescentou que este item é verdadeiramente único. Yukito concordou que era isso mesmo. Era exatamente o que ele estava buscando. Um item único é um item especial, que só pode ser descartado pela pessoa que o encontrou. Uma recompensa que pode ser obtida sem derrotar uma criatura possível. Nozomi perguntou se não podemos comprar, então teremos que encontrá-lo nós mesmos. A irmã queria saber se o irmão poderia descer a essa profundidade. O jovem respondeu que, em teoria, isso não poderia ser feito, pois ele morreria de uma morte terrível no caminho. A garota decidiu que, nesse caso, eles não poderiam obter este elixir milagroso. O herói sorriu e decidiu esclarecer. Eu disse que era só na teoria. Yukito pensou que não só tinha tido sorte, mas também havia retido o conhecimento de sua vida passada. O jovem lembrou que este elixir também poderia ser encontrado em superfícies altas. Ele tinha ouvido falar de uma exceção. O chefe do 20º andar é um golem antigo, o unicamente feroz de ele acaba sendo o elixir de que precisam. Mas a chance de este chefe aparecer é categoricamente pequena. Eles precisam de um item raro de um chefe raro. É uma questão de sorte. O herói pensou, na minha vida anterior, só ouvi falar de obter um elixir deste golem uma vez. Agora o jovem estava certo de que, com sua disposição atual, tudo ficaria bem. Ele definitivamente encontraria o elixir e salvaria sua mãe. A irmã notou o olhar suspeito no rosto de seu irmão. Yukito perguntou, ele é realmente tão suspeito? A garota piscou. Ela achava que seu irmão podia fazer qualquer coisa. O jovem ficou muito encorajado pelas palavras de sua irmã. É bom quando sua família acredita em você, mas ainda assim, antes de entrar na masmorra, o herói precisa se preparar. Nozomi ficou atônita com essa revelação. O que exatamente significa a palavra preparar? O herói tinha certeza de que em todo lugar e sempre uma maneira poderia ser encontrada. Yukito caminhou até a cômoda onde a foto da família estava emoldurada. Ele precisava reunir coisas para ir mais fundo na masmorra. Valia a pena começar com o equipamento. Uma grande espada de slime prateado apresenta maior poder de ataque. Há 30% de chance de errar o alvo devido à tendência do slime prateado de desviar. A lágrima de slime prateado, com 33% de chance, pode reduzir o dano sofrido. Enquanto o jovem estava se preparando, sua irmã o observava atentamente. Ela perguntou a Yukito, você já está se preparando para pegar a estrada? O herói respondeu afirmativamente. Você realmente vai sair assim? Normalmente, os guerreiros usam armaduras pesadas para uma jornada na masmorra. O jovem concordou, mas explicou que não era forte o suficiente para carregar tal coisa. A janela de características revela o potencial de uma pessoa. O garoto percebeu que só podia esperar por sorte. Com esses atributos, ele não poderá pegar um traje completo. Então teremos que trazer sua espada. Yukito pensou que havia muitas habilidades devido à elevação de nível. Por exemplo, poderoso. Estocada em camadas era uma habilidade de combate, que tinha 30% de chance de acertar 3 golpes críticos seguidos. Nozomi perguntou se ele queria aumentar seu desempenho. Há um 5º andar. O jovem imediatamente se lembrou da grinalda de Alice. Você pode obter saque líquido dos monstros locais. Fruta mágica. Ele é Yukito e ajudará Yukito. A irmã pediu que, de uma forma ou de outra, o irmão cuidasse de si mesmo. A garota havia preparado um lanche para ele levar na viagem. Embora ele conseguisse fruta suficiente, ainda assim o garoto agradeceu a Nozomi sinceramente por sua preocupação. Um pacote foi exibido na janela do sistema. O herói abriu a porta e deixou sua casa. Ele partiu novamente para a aventura. A floresta era escura, com cogumelos roxos fantasmagóricos nos troncos das plantas. Plantas predatórias se alimentavam de insetos. Depois de caminhar mais um pouco, o herói finalmente chegou ao 5º andar. Ele era chamado de Grinalda de Alice. Quase todo o espaço é preenchido por monstros do tipo planta. Então é fácil se perder aqui. Mas o 5º andar era considerado de nível baixo e já havia sido limpo por outros aventureiros há muito tempo. Yukito decidiu que, enquanto tivesse o mapa com ele, não deveria haver nenhum problema. O herói continuou sua jornada pela floresta. Confiando em seu temperamento, ele imediatamente avistou um ninho de formigas, árvores humanoides. O jovem sabia que as formigas usavam mimetismo para montar seus cercos. É por
por isso que elas se parecem com árvores. O cara concordou que seu disfarce era perfeito. Uma olhada mais de perto revela que não há veias nas folhas. O jovem também notou que as raízes estavam crescendo em uma direção estranha. As formigas usam raízes como pernas de pessoas. Elas as usam para se mover pela floresta. No momento seguinte, o herói viu olhos vermelhos no tronco da árvore. O rapaz ficou satisfeito com sua descoberta. O golpe crítico funcionou novamente. O monstro da floresta foi cortado ao meio. Yukito pensou que era suficiente apenas antecipar sua aparição e era um negócio fechado. No momento seguinte, o jovem recebeu seu prêmio. Uma fruta mágica apareceu no chão. O herói imediatamente a pegou e mordeu. Ele pôde sentir um leve sabor de pera ou maçã. O rapaz percebeu que o sabor não importava. Ele precisava verificar seus status. Yukito percebeu que seus status haviam aumentado graças à fruta mágica. Embora seu efeito seja pequeno, mesmo ele pode se tornar um guerreiro forte. Depois disso, o herói começou uma caçada brutal às formigas. Ele lutou e comeu, comeu e lutou. Durante este dia, o herói ficou muito cansado do sabor da fruta. Ele decidiu se fortalecer com a comida que sua irmã lhe deu. Com ele, após o almoço, o cara decidiu ver se já havia atingido seu limite de bombeamento. Yukito ficou feliz por finalmente ter atingido o nível de combate intermediário. Finalmente, o jovem decidiu que valia a pena encerrar. Hora de voltar. Foi neste ponto que o herói sentiu a presença de alguém. O menino se virou bruscamente e exclamou: "Quem está aqui?" O herói ouviu: "Ei, você não pode pegar todo o saque para si?" Este recém-chegado precisa de uma lição de boas maneiras. Dois homens apareceram na clareira, um brilhando com dentes de ouro e o outro com um anel no dedo. Yukito respondeu: "Não vejo as credenciais de aventureiro. Vocês são do tipo que lucra às custas dos outros?" O homem menor respondeu: "Sim, e há um pirralho mimado que depende de seu equipamento." E o outro acrescentou que não era bom para ele. "Se você nos der gentilmente, nós o deixaremos viver." O herói rapidamente deu conta desses bandidos. Yukito achou que tinha sido por pouco, mas saiu tudo como um relógio. O inimigo usou o fôlego da besta, uma habilidade de nível 25, em outras palavras. Seu inimigo era muito mais forte que ele. Fôlego da besta garante um golpe preciso, que o oponente não pode evitar. A habilidade reduz o poder de ataque em 30%. Graças a roupas encharcadas em lágrimas de slime prateado, o herói foi capaz de reduzir o dano. Para resumir a história, apenas 30% da força do golpe o atingiu. Se não fosse pela sorte, o estômago de Yukito seria um buraco enorme agora. O parceiro do homem ferido disse temeroso: "Quem diria que Yamada seria nocauteado com um soco?" O herói sugeriu que ele se rendesse, então ele salvaria sua própria vida. Mas o homem não ia desistir. Ele exclamou: "Não me subestime. Um guerreiro é facilmente derrotado à distância." Yukito respondeu: "Isso mesmo." Ele não podia alcançá-lo daquela distância. O ladrão sorriu. O aventureiro desistiu tão facilmente? O herói não ia desistir. Ele ativou o portal e lançou sua mão nele. No momento seguinte, ele puxou algum tipo de artefato. De lá, ele decidiu usar o inventário também. Era um cajado abundantemente coberto com uma variedade de cores. O ladrão feio riu. Seu artefato parecia mais bélico. Parecia um cajado mágico. O novato não parece saber o que é. Yukito balançou seu inventário. Substância do absurdo. O jovem pegou este artefato quando derrotou o Barão Formiga. O oponente sorriu. Ele pensou que o jovem era um amador. A substância do ridículo é um item raro. Essa sucata instável ativa feitiços aleatórios. A chance de lançar algo útil é 0. Há 40% de chance do usuário obter uma falha. 30% de chance de obter encantamentos fracos. 20% de chance de obter um buff ou debuff. E apenas 9% de chance de criar um feitiço de nível médio. Para chegar a esses, 30% de receber encantos fracos já seria uma grande sorte. Em qualquer caso, não havia como lançar o feitiço desejado. Neste momento, Yukito está no processo da loteria mágica. O bandido usou bola de fogo, um feitiço de nível médio também. Se seu oponente acertar 9% e invocar algo do mesmo nível, seu golpe ainda será mais forte devido ao equipamento. Equipamento especial para magos, mais 50. O mago tinha certeza de que a vitória seria dele de qualquer maneira. O foragido pensou: a sorte inerente aos novatos não o salvaria. O mago apontou a bola de fogo diretamente para Yukito. O herói não se moveu, ele apenas ficou parado, olhando para a ameaça que se aproximava rapidamente. O jovem murmurou para si mesmo: finalmente está se agitando. O sujeito fechou um olho.
Ele também tinha terminado. Seu cajado mágico ainda pode fazer algumas coisas. A substância ridícula ativada. Era algo verdadeiramente poderoso. Parecia que um vulcão havia entrado em erupção em algum lugar próximo. O rosto do jovem estava desprovido de emoção. O herói apontou seu cajado diretamente para o inimigo. O fogo estava destruindo tudo em seu caminho. A visão era verdadeiramente impressionante. Apenas mais um momento e não sobraria nada da floresta. O mago não podia acreditar que seu círculo de fogo havia sido tomado por um oponente. Ele agarrou sua cabeça. Como esse garoto reproduziu um feitiço de meteoro de nível superior? A chance de tal resultado era de 0,5%. O perigo estava se aproximando rapidamente. O fogo estava até no céu. O mago estava muito assustado, mas tentou se tranquilizar. Claro, é apenas magia de ilusão, não é? De repente, ele sentiu seu cabelo começar a queimar. Tudo ao redor dele estava quente como o inferno. O mago implorou ao recém-chegado para parar. O ladrão estava incrivelmente assustado. Ele gritou aterrorizado. O homem estava tão apavorado que se mijou nas calças. O herói não descansou até que tudo ao seu redor virasse carvão. O mago se transformou em um filhote pequeno e indefeso. Uma magia incrivelmente poderosa quebrou o artefato que Yukito tinha pegado da tia. O jovem trouxe o cajado quebrado para perto de seus olhos, para dar uma boa olhada nele. No instante seguinte, o herói descartou o inventário como lixo desnecessário. O herói percebeu que teve muita sorte e ficou feliz com esse fato. O jovem olhou ao redor, examinando o campo de batalha. Ele mesmo parecia estar atordoado com sua vitória. Yukito pensou que deixar esses dois aqui sem supervisão é uma má ideia. O herói tomou a decisão de levar os ladrões para fora. Ele decidiu que eles precisavam ser imobilizados primeiro. Depois de amarrar os dois bandidos, o rapaz decidiu que seria o suficiente. Yukito caminhou em direção às escadas. Hora de voltar! Ele puxou os dois ladrões atrás dele. O herói estava a caminho de casa. A coisa toda lembrava um jogo de computador, quando eles retornavam da masmorra. O jovem entregou os dois vilões à polícia. Os interrogatórios terminaram quando o sol já estava no horizonte. Só agora Yukito percebeu o quão cansado estava. Ele ainda não poderia ir para casa. Ele tinha onde parar. O herói chegou ao escritório. Na recepção, ele pediu desculpas por não ter entrado em contato por muito tempo, porque houve algumas pequenas dificuldades. A garota perguntou, "Você é o Sr. Takahashi Yukito?" Ela sorriu, pois a polícia já havia tido tempo de relatar as aventuras do jovem. A garota parabenizou o herói por sua vitória. Como recompensa, o nível do herói é elevado. Para a prata, o jovem ficou atônito. Devia haver algum engano. Afinal, ele não tinha feito nada. Alcançar o nível prata não é tarefa fácil. Mesmo pessoas talentosas geralmente levam pelo menos 3 anos para conseguir. O aventureiro deve obter itens procurados, derrotar muitos monstros, em outras palavras, dar uma valiosa contribuição para a guilda. Mas a garota atrás do balcão respondeu que não havia engano. Takahashi? Yukito pegou 2 caras da gangue Mãos Carmesins. As Mãos Carmesins são uma grande gangue criminosa. O herói pensou, eu consegui tantos pontos com essa escória que mereço ser promovido ao nível prata. A garota disse que o jovem tinha trabalhado duro. Ela acrescentou, essas 2 pessoas têm uma força comparável à de aventureiros de nível prata. O herói não podia acreditar que esses 2 eram mais fortes do que ele pensava. Ele poderia ter se metido em uma enrascada se não fosse pela sorte. Yukito pegou o pingente de prata nas mãos e disse que tinha sido apenas sorte. A garota respondeu com indiferença. Lá vai você de novo? A modéstia convém a um aventureiro de nível prata. Aguardamos suas conquistas nos andares inferiores da masmorra. Os andares disponíveis são determinados pelo nível do aventureiro. Níveis bronze podem ir até o 10º andar. Níveis prata podem ir até o 3º andar. Aventureiros ouro não têm restrições. O rapaz colocou uma corrente de prata com um pingente no pescoço. Ele queria chegar pelo menos ao 20º andar. A funcionária da guilda respondeu, tenho fé em você, mas você deve saber que este lugar é bem difícil de dominar. Ela acrescentou que a empresa não recomenda ir sozinho. Tal aventura pode ser muito perigosa. O herói agradeceu à garota pela preocupação. Ele se virou e caminhou em direção à saída, e a bela mulher o acompanhou. Com um olhar, Yukito pensou com um sorriso. Cresci muito mais rápido do que poderia esperar. A propósito, o encontro com os bandidos também se deveu à sorte. De repente, o jovem ouviu alguém se dirigir a ele. Era um homem idoso, vestindo terno de chá e um chapéu alto. Ele perguntou, você poderia me dar um minuto do seu tempo? O herói parou, pronto para ouvir o avô. Você é o aventureiro que derrotou aqueles criminosos, não é? O estranho indagou. Yamada Jinbei, ladrão e assassino, 20 anos, 180 simples, recompensa pela captura, 1 milhão de ienes. Hashimoto Hiroshi, ladrão e assassino, 30 anos, 150 centímetros, recompensa pela captura, 1 milhão de ienes.
O herói respondeu que os dois homens o tinham atacado. O rosto do vovô não podia ser visto por causa da aba do chapéu. No momento seguinte, o homem mais velho agarrou a mão de Yukito e agradeceu-lhe. O jovem parecia perplexo. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo ali. O vovô arrancou os retratos daqueles dois canalhas do quadro e exclamou que eles tinham matado seu filho. A polícia não conseguia chegar nem um passo mais perto deles, e você conseguiu pegá-los. O homem mal conteve as lágrimas. Yukito disse: "Não precisa. Eu estava apenas cumprindo meu dever como aventureiro." O velho curvou-se, muito grato ao jovem. Tal ato de um homem idoso tocou o herói. O estranho se alegrou. Por agora poder levar boas notícias ao túmulo de seu próprio filho. O cara olhou para ele e se pensou: "Acho que nunca fui tão grato em minha vida passada." O jovem olhou para as próprias mãos. Ouvir tais palavras foi realmente bom. A propósito, sobre a vida passada, se nada mudou, o mundo será destruído. Se as coisas continuarem como estavam, então isso acontecerá quando ele já estiver velho. O jovem pensou profundamente. É possível não fazer nada sabendo o que nos espera? Mas no momento seguinte, ele se conteve. Não pule acima da sua cabeça. Seu palhaço de slime, você é fraco demais para lutar pela paz mundial. O garoto agarrou a cabeça, tentando acalmar suas próprias emoções. Primeiro, ele precisa salvar sua própria mãe e então pensar sobre o destino do mundo. É a única coisa em que ele deveria estar pensando agora. Enquanto isso, em uma masmorra iluminada apenas por tochas, alguém gritava alto. Havia uma lamparina de querosene sobre uma grande pedra e ela iluminava adagas de várias formas que estavam por perto. O homem presente na sala estava muito furioso. Ele batia os punhos na mesa improvisada. Ele não podia acreditar que alguém foi capaz de derrotar Yamada e Hashimoto. Se o mesmo acontecer com outros membros da gangue, ele não será capaz de pagar o imposto para Gromola. O homem pegou uma das adagas. Havia um jornal sobre a mesa, onde o rosto de Takahashi Yukito o encarava de uma fotografia. O bandido cravou a adaga direto no rosto do jovem e prometeu: "Vou acabar com você." Então ele conseguiu acalmar sua raiva e pensou que tinha que ser muito cuidadoso. Este jovem não é simples. Se ele sozinho conseguiu vencer Yamada e Hashimoto, a força deste Yukito claramente não é pouca. Mas ele tem seus métodos, então a força é irrelevante. Sua sorte acabou, no momento em que o chefe das mãos carmesins se interessou por ele. Um pouco de tempo se passou e o herói partiu novamente. Bem rápido ele alcançou o 15º andar da dungeon. O jovem ficou na planície montanhosa e olhou ao redor. Era o pico da montanha solitária da morte. Há muitas passagens estreitas. Este terreno é muito traiçoeiro. Devido à geografia, este pico é difícil de limpar. Em grupo, o herói observou outros tentando fazê-lo. O jovem concluiu que é fácil passar despercebido no 15º andar. É por isso que este lugar está cheio de criminosos. A espada do herói atingiu a rocha com uma força incrível. Este ato de Yukito chamou a atenção de outros. O cara pensou que era a arena perfeita para caçadores solitários como ele. Aqui ele pode continuar a subir de nível e terminar de aprender todas as habilidades necessárias para passar do 20º andar. O herói pegou sua espada, pretendendo derrotar o enorme pássaro. A princípio, o jovem só queria subir com slimes prateados, mas ele provavelmente os superou tanto que eles pararam de se reproduzir. Agora, Yukito escolheu uma estratégia diferente. Ele decidiu massacrar o máximo de monstros possível. É hora, precisamos fazer um bom trabalho hoje. Um por um. Takahashi encontrou vários monstros pelo caminho e os superou com sucesso. Ele derrotou um pássaro gigante, um tatu faminto, criaturas estranhas de um olho e um urso gigante. Ele recebeu itens mágicos, um arco, espada e luvas. O herói não sabia que estava sendo observado o tempo todo. O líder dos Mãos Escarlates analisou seu inimigo. Um solitário, uma grande espada de slime prateada, sem armadura. Não há dúvida. Este Takahashi Yukito é realmente um grande guerreiro. O homem não podia acreditar nos próprios olhos. Aquele sujeito tinha decidido invadir seu território, mas depois de se acalmar um pouco, ele decidiu que não havia necessidade de atacar agora. Bandit decidiu esperar até o momento certo. Naquele dia, o líder da gangue se escondeu atrás das rochas, observando sua vítima. Takahashi parece ter decidido fazer uma pausa. Uma boa ideia surgiu em sua mente sobre como permanecer neste andar. O homem, de repente, percebeu que não precisava interferir. O bandido se levantou e fugiu. Ele percebeu que aquele era seu território, ali no 15º andar da masmorra. O chefe é ele por natureza. Monstros e animais são divididos em ecossistemas. O líder da gangue decidiu capitalizar esse conhecimento. Se você reduzir o número de predadores, você pode atingir seus próprios objetivos. O bandido foi colocar seu plano em ação. O bandido decidiu aumentar a quantidade de saque. Ele fez um bom trabalho ao dar vida à sua ideia. Graças à sua intervenção, os monstros começarão a se
se multiplicar em um ritmo furioso. Se a pirâmide desabar, sua reprodução será difícil de parar. Depois de retornar para sua masmorra à noite e descansar um pouco, o líder da gangue Mãos Vermelhas percebeu que era a hora. Ele teve a ideia de que Takahashi Yukito simplesmente sofreria um acidente. O aventureiro simplesmente pereceria nas garras de monstros, como tantos outros antes dele. Tal fim não atrairia a atenção da comunidade. O homem estava satisfeito, pois tudo tinha saído exatamente como ele havia planejado. Ele tinha algo em sua bolsa que repeliria os insetos monstruosos. Havia um último passo para colocar este plano astuto em ação. O bandido ordenou que os insetos predadores atacassem aquele idiota do Yukito. Ele desejava que aqueles aberrações comessem o cara sem deixar nem os ossos. O líder da gangue estava satisfeito com seu plano. Enquanto isso, o desavisado Takahashi estava destruindo o próximo da lista, ganhando pontos ao terminar com o javali selvagem. O herói ouviu. Ele ouviu um som estranho que se aproximava rapidamente, aumentando em um instante. O céu acima de Yukito ficou preto. O herói não conseguia entender o que era essa nuvem negra que pairava sobre ele. Era um enxame inteiro de cigarras mortais. Essas coisas eram muito perigosas. Takahashi percebeu isso. Era impossível lidar com tantos insetos perigosos sozinho. O cara tomou a decisão de fugir. O único pensamento na mente do jovem era: precisamos nos juntar a alguém agora. Onde os grupos de aventureiros costumam se reunir? Era difícil pensar em uma situação tão estressante. O herói se lembrou de uma vida passada. Ouvi dizer que há uma base de suprimentos em algum lugar neste andar. Desde que a base foi construída aqui, defender o pico da Montanha Solitária da Morte se tornou muito mais fácil. Parece estar localizada em uma caverna de lama vermelha. O jovem se lembrou de não ter visto um marcador para essa base em seu mapa da área. Uma enorme fenda apareceu à frente de Yukito, que deve ser superada para continuar a jornada. Ele parou, mas percebeu que não havia tempo a perder, pois sua vida estava em jogo. Usando sua espada, ele conseguiu descer direto pelo penhasco íngreme. Depois de chegar ao chão, o herói se impulsionou e subiu correndo um penhasco próximo. Deve ser aqui, pois as cores do solo são diferentes. O cara não sabia como entrar. Ele gritou que havia muitos monstros por perto. Ele precisava de ajuda. Seus gritos não ajudaram em nada. A parede parecia inalterada. Yukito olhou para trás e viu uma nuvem negra no céu. Os monstros quase o alcançaram. O cara virou sua parede para a rocha e se preparou para se defender. Ele mal contava mais com ajuda. De repente, ele decidiu tentar abrir essa passagem. O que o herói viu no momento seguinte foi simplesmente impressionante. No túnel havia muitas pessoas, mulheres e homens de roupa íntima, com mãos e pés amarrados e bocas amordaçadas. Yukito Takahashi não podia acreditar em seus próprios olhos. Que diabos tinha acontecido ali? Os prisioneiros olharam para o cara e podia-se ver em seus olhos que esperavam por ajuda. O jovem perguntou: "Espero que eu não tenha acabado de... acidentalmente descobrir a existência de algum tipo de associação pervertida?" Nenhum daqueles homens podia responder, pois estavam com mordaças na boca. O herói concordou que não parecia ser o caso. O jovem, rápido como um raio, varreu a multidão daqueles infelizes. Ele sorriu, segurando sua espada na mão. Foi realmente habilidoso, segundos contados, quase imperceptíveis ao olho humano. Ele libertou os prisioneiros das mãos dos sequestradores. As pessoas ficaram gratas pelo resgate, pois já haviam se despedido da vida. Era a vez dele de fazer perguntas. Yukito queria saber o que aconteceu ali. Foi explicado a ele que eles foram atacados. E então todos os presentes perderam a consciência de repente. O fato de não terem sido mortos só podia significar uma coisa: os aventureiros estavam à venda. O jovem pensou confuso: será que realmente encontrei um antro criminoso? Esse ponto deveria ser um ponto de abastecimento para aventureiros. De repente, o herói percebeu: talvez este lugar se tornasse um ponto de abastecimento mais tarde. A polícia local encontrou o lugar um dia. Foram eles que transformaram este lugar em uma base para aventureiros. Yukito Takahashi percebeu que havia chegado ali muito cedo. No passado, ele não se interessava por nada além de sua própria vida. Ele passou os últimos 10 anos de sua vida se drogando com slime. A caça ao senso de tempo diminui com a idade. No momento seguinte, o próprio herói interrompeu o fluxo de seus pensamentos. Agora não era hora para tais reflexões. É urgente descobrir como escapar dos insetos vorazes. Os prisioneiros que ele encontrou estão desarmados. Esse encontro inesperado realmente o surpreendeu e confundiu. Agora é a hora de se recompor e agir imediatamente para se salvar. O herói se dirigiu à audiência.
Eu entendo a situação de vocês, mas eles precisam se recompor e me ouvir. Yukito apontou um dedo para o céu e explicou que naquele momento, uma nuvem de cigarras mortais estava voando em direção a eles. Os monstros aterrorizantes estavam se aproximando rapidamente, e as pessoas não seriam capazes de escapar. Havia muitos predadores no 15º andar da masmorra. Os prisioneiros olharam para fora da caverna. Eles não podiam acreditar em seus próprios olhos. As pessoas ficaram chocadas. O pânico os dominou. Os monstros eram muitos, Yukito disse. Como vocês devem ter notado, nós não temos tempo nenhum. Se eles querem ser salvos, que se unam a ele. Uma expressão cética apareceu no rosto dos meninos. Eles não poderiam se esconder de tantos monstros. Uma garota disse que não fazia sentido, já que eles não tinham armas. O jovem disse que os Crawlers tinham todas as coisas deles. O herói sorriu e explicou que poderia dar armas a eles. Ele ativou o sistema e começou a pegar prêmios da mesa por destruir monstros. Yukito conseguiu obter uma boa quantia em dinheiro. Espadas, arcos, escudos e várias armaduras apareceram na caverna. Os ex-prisioneiros ficaram atordoados com tantas armas diferentes. Takahashi acrescentou que ele poderia até transferir a propriedade para eles. As pessoas ficaram estupefatas, pois essas armas eram caras. Uma das garotas acrescentou que tudo era muito raro. Os prisioneiros queriam saber de onde ele tinha tirado tudo aquilo. A heroína ainda não havia se apresentado. As pessoas tinham mais perguntas do que respostas. Nenhum deles jamais tinha visto aquele cara antes. Ele era um verdadeiro mistério. Os jovens correram para escolher armas e roupas. Eles começaram a lutar entre si por essas riquezas. Alguns achavam que a defesa era mais importante que as armas. Um dos caras disse que se vendessem tudo, fariam uma verdadeira fortuna. A garota se perguntou se eles realmente poderiam levar tudo. Yukito assentiu. O herói acrescentou que não pedia nada em troca deles. A única coisa que ele pediu foi permissão para mandar neles um pouco. Os ex-prisioneiros não discutiram, afinal ele estava salvando suas vidas. Os homens estavam felizes com suas novas armaduras e armas, então não se importaram de lutar sob o comando de Yukito. A bela ruiva pegou seu arco. Ela disse com um sorriso, ouçam e obedeçam. Todos os presentes, um por um, deram seu consentimento ao comando do herói. Um jovem atarracado até concordou em agir como chamariz. Takahashi pediu que eles calassem a boca e ouvissem. Cenas de sua vida passada apareceram na mente do jovem. Era aquele momento em que não restava muito tempo antes de sua morte. O jovem estava verdadeiramente grato por ter a oportunidade de liderar aquela operação. Alguns dos caras se entreolharam com sorrisos. Eles esperaram para ver o que seu novo conhecido diria. Yukito não compartilhava sua alegria. Ele estava sério. O herói estava na entrada da caverna. Ele abriu os braços em direções diferentes. O jovem pensou que eles deveriam aproveitar a estreita entrada desta caverna. Desse jeito, eles não precisariam enfrentar todos os monstros de uma vez. Takahashi pediu a todos os presentes para tentar matar o máximo de insetos possível. Ele alternava o olhar de rosto em rosto. Alguns pareciam assustados e outros pareciam determinados. Yukito acreditava que juntos eles seriam capazes de derrotar essa nuvem de monstros. O novo capitão do pequeno destacamento ergueu sua espada para cima e comandou seus subordinados. Na batalha, quando os monstros finalmente alcançaram a caverna, Yukito os destruiu um por um. O herói escolheu a estratégia certa. Ele conseguiu vencer os monstros na passagem estreita da caverna. O jovem balançava sua espada para a esquerda e para a direita. Os outros participantes nesta batalha também enfrentavam monstros. Uma bela ruiva os alvejava com um arco, enquanto um jovem de baixa estatura era um mago habilidoso. Sua equipe resistiu com sucesso ao ataque de insetos predadores. Havia tantos monstros que a entrada da caverna estava completamente escondida da vista. Os monstros eram numerosos demais, mas as pessoas continuavam a lutar por suas próprias vidas. Muitos insetos já haviam sido destruídos, mas mais estavam vindo. Os ex-prisioneiros começaram a perder a esperança. Não havia fim à vista para essas criaturas. Yukito Takahashi viu que não estava funcionando até agora. O próprio herói não sabia se poderia mudar o curso desta batalha. De repente, todos os presentes sentiram a rocha tremer e pedras do teto começaram a cair sobre eles. O capitão disse a seu esquadrão para recuar, sem quebrar a formação. As pessoas começaram a correr para o fundo do túnel. Havia mais e mais monstros e não havia fim à vista. Nesse ritmo, esses insetos destruiriam a rocha. As pessoas começaram a entrar em pânico. Elas pensaram que estavam prestes a morrer. Yukito rapidamente olhou ao redor, tentando analisar a situação. O herói pensou, o sótão está inacabado, então não é nada confiável. De repente, o jovem notou um explosivo no chão, perto de um dos túneis.
O rapaz percebeu que era uma chance de salvação. Esse é um explosivo que vale a pena usar. Os crawlers devem tê-lo usado para expandir o túnel. Takahashi caminhou e pegou os explosivos. O jovem gritou, dirigindo-se aos outros. Escutem todos. Há um explosivo na caverna. Procurem por ele. Um dos caras respondeu. Explosivos, claro. Podem ser usados como arma. Mas as garotas também correram para procurar dinamite. Todas vendo isso como uma chance de salvação. Por várias horas, elas lutaram desesperadamente contra as cigarras mortais. Foi muito difícil, mas valeu a pena lutar por nossas próprias vidas. Durante esse tempo, apenas 1/3 da caverna permaneceu. As pessoas perceberam que não tinham para onde se retirar. Uma das garotas perdeu quase todo o seu mana. As paredes estão prestes a desabar. O herói tentou controlar a situação, mas ele também viu sinais de destruição. Ele fechou os olhos e finalmente reconheceu que não havia outra opção. Yukito gritou, atenção! As pessoas olharam para ele. O herói pediu para que eu lhe desse todos os explosivos que encontrei. Ninguém presente discutiu, mas eles duvidaram que esse explosivo seria suficiente para destruir todas as cigarras. É como tentar moer água em um estupor. O jovem pegou a dinamite. Ele tinha certeza de que ficaria bem. Ele decidiu explodir a caverna. As rochas dominariam esses insetos. Esses monstros têm baixa inteligência. Eles atacam principalmente coisas que representam uma ameaça maior. Simplificando, os monstros atacarão aquele que os destruiu mais. E esse é Yukito. Uma das garotas gritou que havia um buraco no teto. Tudo estava prestes a desabar. O capitão do esquadrão ordenou que seus subordinados fugissem. Um dos caras gritou para o herói. Você vai ficar aí parado? Você realmente acha que vai morrer com eles? Eles queriam saber se o Salvador sabia exatamente o que estava fazendo. Yukito sorriu, ele queria ser confiável. Agora ele estava sozinho, com toda uma nuvem de insetos assassinos. O herói entendeu que às vezes é preciso arriscar. Este é o momento. Ele decidiu que agora seria um bom momento para usar os explosivos X-13. As cigarras demoníacas. O jovem foi avisado pelo sistema que não tinha habilidades de detonação, então havia 50% de chance de uma explosão. Devido à classe do caçador, a probabilidade de detonação é baixa, mas sua sorte deve ajudar. Um novo aviso chegou. Itens danificados. 25% de chance de detonação. Mas no final funcionou. O herói voou para o abismo. Ele teve que se defender no ar daqueles insetos que correram para perseguir o cara. O jovem percebeu que tinha que acreditar que seu plano daria certo. Como um verdadeiro acrobata, ele tentou recuperar o equilíbrio em queda livre, enquanto o herói continuava segurando sua espada de prata com força. Yukito, mais uma vez, aproveitou o chute dissecante que nunca o havia falhado. Até agora, um monstro sobreviveu. Depois disso, o monstro olhou diretamente nos olhos da cigarra. O herói decidiu que aquele era o fim. Ele não aguentava mais. Dessa vez, ele aproveitou um golpe crítico com um ataque esmagador. O jovem se impulsionou tentando sair do abismo. Takahashi estava satisfeito com sua sorte. Ainda funcionava. As pessoas assistindo a essa luta estavam atônitas. O monstro tinha acabado de absorver seu soco inteiro. Eles prenderam a respiração, pois Yukito poderia cair. Agora o herói usou sua espada novamente, cravando-a na rocha pura. Mas dessa vez essa técnica não funcionou. A lâmina da espada não ficou na pedra. No momento seguinte, o jovem realmente voou para o abismo. Parecia impossível escapar. Talvez, de repente, alguém tivesse jogado uma corda de cima, que laçou seu braço como um laço. E no último momento, Yukito conseguiu agarrar. Agradecido, aceitando a ajuda de seus novos amigos, os homens ficaram um atrás do outro e começaram a puxar a corda. O herói rapidamente chegou à terra firme. Ele sorriu. A área toda estava coberta de pedras e os restos de cigarras mortais que tinham sido destruídas. Quando o jovem finalmente se sentou na pedra, ele olhou para trás para o resultado de seu trabalho. O cara estava orgulhoso que eles tinham conseguido derrotar um exército inteiro de monstros insetos. Aqueles que ele salvou disseram, é inacreditável que depois de lutar contra tantos monstros, eles não têm nenhuma baixa. Takahashi ficou satisfeito com o resultado. O sistema relatou que um grande número de cigarras mortais tinha sido destruído. Yukito agora recebeu a patente de lutador. O dano que ele causou aos monstros do tipo inseto foi de 20%. Ele alcançou o nível 3. A habilidade. Intuição de guerreiro foi obtida. O bandido estava tão furioso com o fracasso de seu plano que ele chutou a mesa.
O homem agarrou a cabeça com a mão, pois aquele escória havia destruído sua base. Ele percebeu que teria que responder, por isso você poderia até perder sua própria vida. O bandido pegou a garrafa e gritou. Este problema aconteceu por causa deste idiota. Destapando o vinho, ele tomou um gole ganancioso, direto da garrafa, depois de beber quase tudo. O homem jogou a garrafa na parede e ela se estilhaçou em pedaços. O líder da gangue prometeu a si mesmo que ele acabaria com Takahashi Yukito pessoalmente. Ele estava tão furioso que estava se preparando para se vingar, mesmo que isso lhe custasse a vida. Enquanto isso, o herói, tendo terminado seus negócios no nível inferior, chegou ao escritório da empresa. O jovem notou que todos os presentes, ao vê-lo, começou a procurar algo. Yukito notou para si mesmo que estava sendo reconhecido com mais frequência. Desde então, a mulher atrás do balcão disse: "Você se demonstrou magnificamente de novo!" O herói agora era chamado de Esmagador de Montanhas, que salvou muitas pessoas. Todas as guildas estavam pedindo a Takahashi para se juntar a elas, mas hoje o herói não estava com disposição para um diálogo. Ele se desculpou e explicou que estava com muita pressa. Na verdade, o jovem ignorou todas as ofertas, porque ele ainda não tem permissão para entrar na equipe. Guy pensou em um elixir para sua mãe, já que levaria mais tempo e esforço para criar. Sob essas circunstâncias, ele não será capaz de criá-lo tão cedo. O saque em equipes é distribuído aleatoriamente. É por causa da probabilidade de obter um item raro, que é bastante reduzida graças a alguns cálculos inteligentes. O herói concluiu que quanto mais pessoas na guilda, menor a porcentagem de vitórias. Mas Takahashi decidiu não se chatear, afinal. Ele sempre defendeu a masmorra sozinho em sua vida anterior. Por que mudar alguma coisa agora? Saindo do escritório, tendo terminado todos os seus afazeres do dia, o herói foi para casa. Lá, sua mãe e irmã o esperavam com um jantar delicioso. Yukito ficou satisfeito, pois ele conseguiu ficar com bastante fome durante suas aventuras. Antes de atacar o jantar, todos oraram, agradecendo a Deus pela comida. Agora, Takahashi podia desfrutar de um delicioso banquete com sua família. O gosto da comida parecia muito familiar para o herói. Talvez ele tivesse provado algo semelhante em sua vida passada. Apesar do fato de que sua família nunca havia sido rica, eles sempre comemoravam os feriados. Nazomi parabenizou seu irmão por já ter alcançado o nível 20. A mãe estava muito preocupada com o filho. Ela perguntou: "Você tem certeza de que consegue fazer isso?" Eles dizem que após o mesmo nível, a dificuldade das tarefas aumenta exponencialmente. Minha irmã diria que também estava preocupada, porque apenas 15% dos caçadores conseguiram passar do nível 20. Uma mãe repreendeu a filha por usar o celular enquanto comia. O herói respondeu à família que estava tudo bem. "Vocês se esqueceram do que sou capaz?" A mulher respondeu que estava orgulhosa de tudo que o filho estava fazendo. Na parede atrás dela, estavam pendurados artigos de jornal com a foto dele. Por um momento, a mãe fechou os olhos. Ela estava tentando lidar com as emoções. Quando conseguiu falar novamente, ela pediu para o rapaz: "Cuide-se." Nenhum pai gostaria que seu filho se sacrificasse pelos outros. O jovem não encontrou nada para dizer à mãe, e uma memória terrível surgiu em sua mente. Takahashi se lembrou de enterrar sua mãe morta em uma vida passada. O herói se dirigiu à mãe carinhosamente. Nenhum filho gostaria que seus pais ficassem chateados. A mulher queria se opor a alguém, mas Nazomi a impediu. Ela disse: "Mãe, deixe-o em paz, você não vai mudar nada de qualquer maneira." Belly sorriu e acrescentou: "Irmão, você é muito teimoso, uma vez que coloca algo na cabeça, não consegue mudar de ideia?" Lágrimas apareceram nos olhos da mulher. Ela se lembrou de seu marido falecido, porque as crianças se pareciam muito com ele. Takahashi disse: "Pare de se preocupar comigo. Estou fazendo isso porque quero." A mãe não conseguiu encontrar nada para dizer a isso, então continuou comendo em silêncio. O herói olhou para seu reflexo no copo d'água. Ele pensou: "Em uma vida passada, eu falhei em salvar minha mãe." Isso fez seu coração sangrar ao pensar nisso. Para apagar o passado para sempre, ele precisa começar uma nova vida. E para isso, ele precisa conseguir o elixir mágico. Depois de terminar seu jantar, o jovem juntou as mãos em um gesto de gratidão. Ele disse à sua família que tudo estava delicioso. Tendo descansado um pouco em casa, o herói não hesitou em ir para a masmorra novamente. Descendo as escadas, o jovem passava mentalmente por possíveis cenários de eventos. Sistema: Masmorra de Tóquio, nível 20, missão do alquimista teimoso. Uma grande parede que desafia as leis da física. Takahashi Yukito viu o perigo à frente e correu bravamente em direção a ele, com a espada em punho. Os monstros se assemelhavam a algo entre robôs e esqueletos, envolvidos por uma aura vermelha hostil. O jovem lembrou que os monstros deste andar eram compostos de substâncias inorgânicas. Ele se moveu na velocidade da luz. Isso ajudou a atacar os dois monstros quase simultaneamente. Yukito lembrou que esses monstros são perigosos e assassinos de sangue frio, além de não estarem vivos.
Algumas das criaturas tinham asas e atacaram o jovem do ar. O herói notou que a única coisa que o salva é que os monstros agem esquematicamente e ele consegue prever suas ações com antecedência. Alguns golpes de espada destruíram os obstáculos no caminho de Takahashi e Yukito. De repente, algo que o jovem viu adiante o fez parar. Uma silhueta robusta de um monstro de pedra apareceu na escuridão. O ciclope tinha apenas um olho flamejante. A aura vermelha ao redor dele revelava as intenções do monstro. O jovem pensou que seria mais difícil superá-lo. Um pensamento interessante surgiu na mente do herói. Vale a pena memorizar os movimentos deste monstro. Analisar as ações do monstro ajudará a superá-lo. A criatura cerrou seu enorme punho, pronta para atacar o homem a qualquer momento. Yukito mal teve tempo de se esquivar quando o punho do monstro atingiu o chão. O herói teve que pular muito para manter sua vida. As forças físicas eram desiguais. Era necessário agir com a ajuda da astúcia. O jovem decidiu usar seus saltos, procurando o ponto fraco do monstro. Nesse momento, encontrar o núcleo. Ele foi capaz de superar facilmente a criatura forte, mas não inteligente. Após completar essa difícil tarefa, Yukito pousou no chão ileso. O monstro caiu no chão atrás dele. Essa vitória permitiu que o herói se aproximasse do seu objetivo. Ele se aproximou da porta alta. Ao abrir a porta, o jovem pensou: finalmente chegou a hora. A partir de hoje, terei uma nova vida. Um brilho dourado mágico jorrou da fenda formada após a abertura da porta. No momento seguinte, Takahashi se viu em um grande salão esférico. O chão desta sala estava coberto com alguns símbolos obscuros. A porta se fechou atrás do herói. Não há como voltar atrás agora. No centro dos símbolos representados, havia um gigante monstro de pedra. Algumas partes de seu corpo cobertas com musgo verde. Os ombros da criatura exibiam os mesmos símbolos do chão. O herói imediatamente percebeu que era um golem antigo, guardando o tesouro principal deste andar. Este monstro é um chefe de nível 20. Apenas ao superá-lo, Yukito finalmente alcançará o que quer. A aparência do golem era assustadora. Sua força era incrível e seus ataques eram poderosos, mas foi para lutar contra este monstro que Takahashi chegou ao Vezdidemo andar tão rapidamente. Agora é hora de agir, atacando o chefe antigo. O herói notou que ele tinha uma velocidade de movimento mediana para um monstro desse porte. O cara saltou alto e atingiu a cabeça do golem com sua espada. Takahashi tinha um plano. Ele precisa lascar pelo menos um pedaço da armadura do monstro. Desta forma, ele pode chegar ao ponto fraco do monstro, que é o núcleo, e derrotar o guardião da relíquia antiga. Enquanto isso, essa batalha estava sendo observada por um espectador que desejava permanecer despercebido. O plano do líder da gangue havia falhado da última vez. Observando a luta da porta, ele esperava que hoje o garoto não tivesse solto. Os símbolos mágicos começaram a brilhar mais intensamente, luz vermelha inundando o salão. No momento seguinte, algo incrível aconteceu. Outro monstro começou a se erguer do centro do pentagrama. Os olhos de Yukito foram para sua testa. Ele nunca pensou que o golem antigo não estaria sozinho. A enorme criatura se pôs de pé, ocupando todo o espaço ao seu redor. Seu núcleo era azul-púrpura. O herói olhou por cima do ombro para a porta. Um único pressentimento o visitou. O aparecimento do segundo chefe significa apenas uma coisa. Há mais alguém aqui além de Takahashi? Era muito estranho, pois o jovem não sentia nenhuma presença estranha. O herói pensou que geralmente valia a pena esperar tais convidados, mas mesmo um recém-chegado não interferiria em tal batalha. Yukito olhou ao redor, esperando ver um intruso. O ataque do estranho foi sorrateiro. Seu punhal voando direto para as costas de Takahashi. Apenas graças às suas próprias reações aguçadas e sorte fantástica, o herói conseguiu perceber o perigo. Um golpe da espada do herói e a adaga não o ameaça mais. Uma arma castigada como um bumerangue voa de volta. Yukito imediatamente percebeu que tudo isso era uma armação de alguém. O líder dos bandidos rangeu os dentes. Mais uma vez, ele falhou em machucar aquele evasivo Takahashi. O bandido pensou: um cara comum não pode ter tanta sorte. Além disso, esse garoto tem reações incríveis, mas no momento seguinte, outra adaga brilhou em sua mão. O homem acalmou suas próprias emoções e decidiu que tinha a melhor vantagem de qualquer maneira. O bandido pensou que o jovem era apenas um idiota, que não entendia nada. Antes de o homem descer para o 20º andar, ele descobriu que é preciso um grupo de pelo menos 4 pessoas para vencer o golem antigo. Ele se esgueirou atrás do herói para convocar automaticamente um segundo golem. Mas ao contrário de Yukito, o bandido não precisa se preocupar em lutar contra essas coisas. Eles simplesmente não o notarão. Afinal, ele tem um nível de ladrão maior que o de Takahashi. O bandido pensou: com minhas habilidades de disfarce, estou perfeitamente seguro.
Vale a pena usar uma habilidade chamada passarela. O líder entrou no salão sem ser notado pelo herói, determinado a provocar o segundo golem. Graças à habilidade Gêmeo Sombrio, ele estava quase invisível no espaço e se movia tão rápido que poderia parecer que a pessoa estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Assim, o bandido decidiu se vingar do herói, porque superar 2 golems antigos sozinho é uma tarefa irreal. Apenas por precaução, o líder até trouxe uma capa da invisibilidade, um raro item de nível S, que esconde perfeitamente a presença de seu usuário dos inimigos. Agora o líder estava certo de que ninguém presente poderia detectá-lo. 3 contra 1 é jogo sujo, mas é isso que um ladrão sempre faz com seus inimigos. Além disso, essa não era toda a preparação do bandido para a vingança. Ele havia tratado seus punhais com veneno. Ele também atacará o herói, reduzindo muito suas chances de escapar. O punhal voou direto para as costas do herói, que não esperava perigo desse lado. O bandido pensou que valia a pena atacar sem fanatismo apenas para derrubar a vítima. A arma passou pelo rosto do herói, errando por pouco. A tentativa de ferir Takahashi com veneno havia falhado. O líder ficou estupefato. Como um jovem poderia esconder um antídoto sob uma armadura tão fraca? Mas não demorou muito para o homem ficar nervoso, porque ele só precisava disso para manter o herói em suspense. Ele agora estava atacando o herói simultaneamente. Com dezenas de facas de 4 lâminas, o bandido admitiu para si mesmo: "Como eu amo armadilhas de todos os tipos." O homem estava confiante de que poderia ter sucesso trabalhando sozinho. Com uma triste experiência em seu currículo, ele não queria mais depender de um bando de cabeças ocas. O líder decidiu confiar em armadilhas que nunca o haviam falhado antes, como o arame farpado vivo. Graças aos esforços do vil canalha, o herói agora estava restrito em seus movimentos. Os resultados de seu próprio trabalho agradaram muito o bandido. Ele pensou: "É só uma questão de tempo até Yukito ser esmagado pelos golems." O pobre jovem não fazia ideia das intrigas que aconteciam ao seu redor. O herói continuou a enfrentar os 2 chefes do vezeno andar, tentando romper sua armadura e chegar aos núcleos. O único ponto fraco nessas pilhas de pedra. Enquanto isso, o bandido decidiu que já havia feito o suficiente e agora podia apenas aproveitar o espetáculo. Mas não demorou muito para ele se alegrar. De repente, o líder viu Yukito voando direto para ele, empunhando sua espada para frente. Suor brotou no rosto do ladrão, que puxou a ponte do nariz. Ele não podia acreditar que era possível. Takahashi sorriu e perguntou: "Você ficou sem magia?" O bandido pensou atordoado: "Como ele pôde me ver?" O jovem sugeriu que ele descesse. Não fazia sentido ficar ali sentado sem esperar por uma resposta. O herói jogou a lâmina do bandido para si mesmo e perguntou: "Você realmente gosta tanto de mim que decidiu me perseguir?" O líder conseguiu escapar do perigo. Ele perguntou a Takahashi: "Como você pôde me ver?" O garoto respondeu com um sorriso no rosto: "Fui ajudado por meus instintos de caça. É uma habilidade bem comum. Você não sabia disso?" O bandido enfurecido gritou: "Pare de mentir! Como uma habilidade de baixo nível pode te ajudar a encontrar um ladrão de alto nível?" O herói respondeu: "Ok. Mesmo que seja uma mentira, o que você vai fazer? Fugir como um cachorrinho assustado?" O ladrão não conseguiu tolerar tamanha arrogância de um patife de baixo nível, e seu rosto ficou vermelho de raiva. Uma veia começou a pulsar na testa do bandido, e ele pegou suas espadas, pronto para atacar Yukito. O homem saltou de seu assento e gritou que era melhor que Takahashi. O herói não se moveu de seu assento, esperando corajosamente o inimigo se aproximar. Quando as armas dos 2 homens finalmente se encontraram, o impacto do metal contra o metal enviou faíscas voando em diferentes direções. Yukito permaneceu onde estava, mas seu oponente foi atingido como por um choque elétrico e jogado no chão. O herói sorriu e disse: "Acho que essa frase é melhor deixar para o vencedor. O que você acha?" Takahashi foi capaz de afastar seu oponente dele, com um único golpe de sua espada. O bandido ainda estava interessado em apenas uma coisa. Ele exclamou com raiva: "Quando você soube que eu estava aqui, como você me encontrou? Foi apenas a intuição de um guerreiro? Seu maldito mentiroso!" O herói pensou que não tinha que explicar nada, especialmente porque ele não estava mentindo. Ele havia ativado a habilidade de intuição de guerreiro há muito tempo. Isso ajuda muito nas batalhas. Essa habilidade reconhece o perigo nos arredores do usuário, mas as chances de ativar agora são bem pequenas. Fracasso com 99% de sucesso com 0,9%. Grande sucesso com 0,1%. O
herói olhou para as mensagens do sistema e esperava que sua sorte não o abandonasse. Desta vez, Takahashi sorriu. Ele tinha certeza de que também teria sorte desta vez. No momento seguinte, ele viu outra mensagem. O sistema o parabenizou por seu grande sucesso. Ele podia ver todos os perigos no campo. Uma espécie de radar apareceu na cabeça de Yukito, informando-o do perigo. O bandido estava se aproximando rapidamente. Novamente, ele disse ao herói que ele era rápido demais para o seu nível. Takahashi agradeceu ao inimigo pelo elogio e se preparou para repelir o ataque. A batalha continuou, o bandido ainda acreditando em sua própria vitória. Ele disse ao jovem: "Você ainda é apenas um guerreiro de baixa patente, afinal..." O ladrão pensou que era superior ao rapaz em agilidade, e não havia surpresa nisso. Atacando novamente com sua espada, ele continuou a tagarelar sobre seus talentos, adicionando a eles a precisão de seus golpes. Infelizmente, suas ameaças não eram conversa fiada. O líder da gangue conseguiu ferir Takahashi. Um corte apareceu no braço do herói. Bandido disse: "Gostaria de acrescentar o fato de que você se preparou para condições incomuns. Assim como depois de dizer isso, ele relaxou e perdeu o momento em que seu oponente estava atrás dele. Yukito Takahashi brandiu sua espada. Parecia que mais um momento e ele finalmente terminaria com seu perseguidor. Infelizmente, o bandido também tinha um conjunto superior de instintos. No último momento, ele sentiu o perigo, dando uma cambalhota no ar e milagrosamente evitando o perigo. Ele exclamou: "Sua situação ainda é tão grave quanto antes." O herói não respondeu nada a essa resposta. Ele atacou silenciosamente com sua espada, habilidade chamada Beasting. Essa tentativa do rapaz só fez seu oponente rir. O homem exclamou: "Ataque garantido, não é?" Ele estava se divertindo porque sabia como responder. O bandido usou a habilidade Dança da Borboleta. Essa técnica confundiu o jovem. Por agora, seu oponente poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo atacando. Yukito pensou: "Eu errei de novo?" Naquele momento, o ladrão estava pronto para repetir o ataque. Ele se impulsionou do chão e correu em direção a Takahashi. O homem disse: "Estas são as condições perfeitas para a evasão." Quando duas habilidades conflitantes colidem, ele estava se aproximando rapidamente do herói, enquanto continuava a tagarelar sobre como, no final, tudo se resume ao status. O ataque do bandido foi bem sucedido novamente. Agora, Yukito também estava ferido na perna. O herói exclamou: "Oh, meu Deus!" Agora ele estava ainda mais vulnerável aos ataques do ladrão. O bandido ficou satisfeito com o resultado de seus ataques. Ele exclamou em um tom agudo: "Um guerreiro lento como você nunca vai me alcançar." De repente, um dos antigos golems decidiu atacar os humanos irritantes com um tiro de laser. Foi apenas por causa de seu talento que Takahashi conseguiu desviar de um ferimento que poderia ter sido fatal. O bandido continuou a se gabar. Ele gritou: "O Vigishiru andar é uma ótima viagem!" O homem parou a alguns passos de Yukito, fazendo movimentos estranhos com suas espadas. Ele se gabou que ele podia facilmente desviar dos ataques do chefe do Vigishiru andar. Isso foi facilitado pela análise, já que o golem se move em um padrão definido. O bandido perguntou ao cara: "Você comprou essa informação da guilda também, não é?" Takahashi não respondeu nada, silenciosamente se defendendo de outro golpe de seu oponente. O duelo do oponente foi entre dois golems antigos, que ocasionalmente atacavam cavalgando. De repente, o herói sentiu uma dor aguda na perna. Será que sua sorte o abandonou hoje? Ele abaixou o olhar para o chão e viu a lâmina afiada da armadilha do bandido em seu próprio sangue. O jovem pisou no espinho. O ladino continuou a se vangloriar, feliz que suas armadilhas estivessem funcionando. Ele afirmou com um sorriso: "Não há intrusos no Vino Andar. Isso significa que minha vitória foi prevista no momento em que comecei a me preparar para a operação." Após gritar isso, o bandido usou a técnica Ponto Escorpião. A confiança de Takahashi em sua própria força derreteu, pois mal teve tempo de bloquear os golpes de seu oponente. Após outro confronto, o herói não conseguiu se manter de pé. O mana da espada de seu oponente o lançou para trás. O golpe foi tão forte que o jovem caiu e perdeu a consciência. A espada caiu das mãos do herói e caiu no chão da sala. O jovem rapidamente voltou a si e percebeu que estava desarmado. Diante do perigo, o bandido gritou: Este é o fim." Ele tinha certeza de que a vitória estava ao seu alcance. As duas espadas da escória estavam se aproximando rapidamente do herói. Takahashi parecia realmente assustado, mas no momento seguinte, a expressão no rosto do herói mudou drasticamente. Ele mostrou a língua ao oponente e disse que estava brincando. Yukito moveu a mão e ativou sua armadilha. Neste momento, o bandido estava em uma esfera roxa. O homem não podia acreditar que estava preso em uma armadilha gravitacional. O jovem perguntou ao bandido: "Você disse que não havia
havia tropas irregulares antes, mas não parece ser o caso. Há alguma? O ladrão se pegou, pensando que não conseguia controlar a própria boca. Takahashi disse: a informação que possuímos só pode ser usada em uma situação normal. Afinal, ninguém esperava que algum idiota entrasse em uma batalha com o chefe do 20º andar. A única coisa que o bandido preso pela gravidade conseguiu arrancar de si foi realmente... Naquele momento, um dos antigos atingiu o local onde o bandido estava. O herói mal teve tempo de se recuperar. Durante todo o tempo, ele continuou falando. Por causa do ataque duplo, até a gestão mudou. O herói contou com um sorriso. Ele provocou o fora da lei. Você se diz um ladrão, mas você nem notou as armadilhas. O bandido não acreditou em uma palavra do que o cara disse. Ele gritou que era simplesmente impossível. Ele chamou o jovem de escória de baixo nível, que deveria ter se comportado como um guerreiro normal. Ele não percebeu o perigo que estava muito próximo. O golpe do chefe atingiu o rosto do líder bandido em cheio. De um ataque tão poderoso, a armadilha de gravidade explodiu e o ladrão caiu no chão. Deitado no chão e mal recuperando o fôlego, ele sussurrou: isso dói. O chefe do 20º andar pegou o homem ferido com seus dedos gigantes e o levantou acima do chão. E no momento seguinte, o antigo golem soltou sua vítima. O bandido caiu no chão de pedra do salão. Sua mão ensanguentada tremia. Ele não podia acreditar que sua vingança não havia se concretizado. Mal respirando, o homem mutilado sussurrou: como pude ter ignorado as armadilhas de um guerreiro de baixo nível? Yukito Takahashi respondeu: como eu disse desde o início, fui ajudado pela intuição do meu guerreiro. O líder da gangue tossiu, deixando pegadas ensanguentadas no chão, regozijando-se com sua vitória. O herói aconselhou o bandido a conservar suas forças. O jovem acrescentou: se você ainda estiver vivo quando eu derrotar o chefe ancestral, Eu o levarei à polícia. Mas o bandido não era tão fraco quanto poderia parecer à primeira vista. Recuperando o fôlego, ele tentou se levantar. Apoiando-se nas mãos, disse, como se não se dirigisse a ninguém em particular: não me enganem por causa da sorte dele. Takahashi agora tinha uma audição incrivelmente aguçada. Ele foi capaz de ouvir aquele sussurro. No momento seguinte, o bandido gritou alto: nesse caso, eu mesmo vou te arrastar para o inferno. Um momento depois, uma longa fita de munição apareceu no corpo do bandido. Ele exclamou: essa coisa está em um nível totalmente diferente da sua arma de qualidade inferior. Essa reviravolta nos acontecimentos atordoou o herói. Ele perguntou confuso ao seu inimigo: você está completamente louco? Aquele cara realmente parecia um louco agora. Ele estava pronto para qualquer coisa para destruir o sujeito. Ativando o monitor do sistema, ele pressionou o botão sim. Depois disso, houve uma explosão massiva que explodiu tudo ao redor. A onda de choque e os detritos que ela carregava também atingiram o lugar onde Yukito estava. O chão sob os pés do herói começou a desmoronar, rachaduras aparecendo nele. O jovem se viu no epicentro do desastre. Havia pouca chance de resgate. No instante seguinte, o cara voou para algum lugar abaixo. Ele foi engolido pela escuridão. Algum tempo se passou e Takahashi caiu, atingindo o chão de pedra dolorosamente. O jovem tocou a cabeça e pensou que estava muito dolorido. À medida que seus olhos se acostumavam com a escuridão, ele tentou ver de quão alto havia caído. Em algum lugar lá no alto, o céu era visível. Parecia ao cara que ele não conseguiria se... Ele ficou deitado ali por mais um tempo e finalmente se sentou. Quando olhou ao redor, ele não podia acreditar que havia uma sala secreta escondida ali. Mal o herói recuperou o fôlego após tal queda, do que viu um golem voando em sua direção de cima. Acontece que não era tão fácil se livrar dele. Takahashi reuniu sua força em um punho e se levantou. Um pensamento infeliz passou pela mente do garoto. Tenho ficado perplexo esperando pela sorte que não o abandonou ultimamente. O herói rapidamente olhou ao redor da sala desconhecida. Através de um buraco na parede, ele viu uma escada e algum tipo de objeto brilhante. O que é aquilo? O jovem pensou. Ele forçou a visão e discerniu um baú que brilhava com uma luz mágica. Takahashi sorriu. Estou realmente vendo isso? Acontece que salas secretas e tesouros sempre vêm no pacote. Agora o herói queria chegar a esta sala a todo custo. Talvez seja para isso que ele veio aqui para baixo. Enquanto isso, o segundo golem, que apareceu não sem a ajuda do bandido, também conseguiu pular para dentro. A sala ficou muito lotada. O jovem pensou que não tinha espaço suficiente para escapar. Dos chefes, ele percebeu que não conseguiria derrotar 2 golems de uma vez. Apenas atacando-os era necessária astúcia aqui. Yukito pensou:
pensou. Não tenho escolha a não ser apostar meu destino neste baú do tesouro. O herói foi um estrondo. Ele saltou de seu assento, tentando pular entre as pernas do golem, que estava protegendo o tesouro. O jovem se impulsionou com os pés e saltou, tentando cobrir a distância o mais rápido possível. E Yukito precisa se impulsionar da superfície dura o mais rápido possível, ou ele perderá o equilíbrio e cairá. O herói deslizou para o ombro do golem e se impulsionou para longe dele. Mais um momento e ele estaria na superfície dura do chão. O baú do tesouro estava se aproximando rapidamente. Ele logo descobriria o que o chefe estava escondendo ali. Foi neste momento que o segundo chefe, que estava enfrentando o tesouro, atacou o herói com fogo laser. Takahashi não esperava tal ataque. Ele foi atingido nas costas, derrubando-o do curso. O jovem não conseguiu segurar sua espada e ela voou para o chão. O herói caiu no chão tossindo sangue. Tremendo, Yukito tentou se tranquilizar. Está tudo bem, minha espinha não está quebrada e isso é ótimo. O garoto olhou para cima e percebeu que o perigo ainda estava muito perto. O chefe do vizinho do andar decidiu acabar com sua vítima. Ele já havia colocado o pé para esmagar o jovem. Desta vez, Takahashi estava apavorado. Sua sorte parecia tê-lo abandonado. Ele estava tão ferido que nem conseguia responder ao perigo que se aproximava rapidamente. No momento seguinte, o herói sentiu uma dor insuportável. Ele ouviu o estalo de ossos quebrados. As pernas de Yukito foram esmagadas pelo pé gigante do antigo golem. Um fino fio de sangue escorreu da boca do garoto para a pedra do chão. Ele estava quase inconsciente devido à dor intensa. Ele reuniu sua força de vontade em um punho e bateu a mão no chão, ordenando a si mesmo para não desistir. O herói notou que a dor era tão intensa que ele começou a vomitar. O jovem viu à sua frente um tesouro tão esperado. Sua espada estava ao lado do baú, mas ele não conseguia se levantar. O golem não ia parar. Ele queria sua vítima e chutou suas pernas novamente. Tudo nos olhos do herói ficou vermelho. Ele gritou descontroladamente. O herói agora se lembrava. Comparado com sua vida anterior, na qual viveu por 70 anos, as coisas estão diferentes agora. Essa tentativa foi muito curta. Takahashi, apesar da dor insuportável e incapaz de mover as pernas, continuou a rastejar em direção ao tesouro. Ele decidiu que esta era sua última chance de se salvar e ajudar sua mãe. Através de incrível força de vontade, suprimindo a dor insuportável, Yukito conseguiu alcançar o baú e abri-lo. De repente, um poderoso feixe de luz surgiu de lá. Sua fonte era uma gema azul. Takahashi encontrou forças para sorrir. Ele havia alcançado seu objetivo, ainda que dessa forma. O bracelete que adornava a pedra mágica possuía um mana poderoso. Era um momento perigoso, pois o golem estava prestes a acabar com sua vítima. Tínhamos que nos apressar, porque restavam apenas segundos para nos salvar. O herói estendeu a mão e pegou a pulseira. Ele intuitivamente sabia o que tinha que fazer, colocando o artefato na mão. Yukito murmurou: "Eu tenho. O que significa que eu ganhei? O destino ainda está do meu lado." Yukito se apropriou de uma pulseira que pode ajudá-lo a sair dessa situação vitorioso. A pulseira da mutabilidade é um item raro que pode mover o usuário para qualquer local. Depois de estudar a descrição, Yukito chegou à conclusão de que era exatamente o que ele precisava. Agora, o golem chegou bem perto e começou a simplesmente cair sobre o cara. Nesse ponto, o cara tenta ativar a pulseira, mas a chance de sucesso é extremamente pequena, porque o artefato não é adequado para sua classe. A cada fração de segundo, a chance de uma ativação bem-sucedida aumenta. No momento em que o golem Uji quase caiu sobre o rapaz, a pulseira ativou. Um bloco de pedra cai com um estrondo tremendo. No local onde Yukito estava, tudo congelou. Ninguém e nada fez um som. De repente, a pulseira fez um som característico. Takahashi Yukito apareceu atrás das costas do golem em pé. O rapaz apunhalou direto no coração mágico do monstro de pedra. Ele certamente vai vencer, não importa o quê. O chefe ativa seu raio laser em um ataque de fúria. O golem de pedra provavelmente não percebe quem está atacando, e então direciona seu raio para o segundo golem deitado à sua frente. O raio vermelho atravessa seu alvo. É uma situação muito difícil. Mesmo que o segundo golem tenha sido castigado, ainda está vivo, mas isso não é motivo para desespero. E Yukito está pronto para seguir em frente. O rapaz desaparece de um lugar e aparece em outro. Ele quer matar o primeiro chefe deitado no chão. Yukito começa a ir em direção ao coração do golem para quebrá-lo. De repente, o cara começa a perder o equilíbrio. Tudo porque o golem tenta se levantar, assim jogando Yukito para fora de si. Naquele momento,
O segundo chefe tenta agarrar o cara caindo. Golem de pedra avança e desfere um golpe em direção a Yukito. Antecipando os movimentos de seu oponente, Yukito usa a pulseira novamente. Uma vez atrás das costas do chefe, o cara tenta romper suas defesas. A atração da surpresa começa. Monstro de pedra abruptamente e com um golpe tenta derrubar o cara irritante. Yukito muda sua posição o mais rápido possível. Ele lutará o tempo que for necessário até o meu último suspiro. O golem de pedra pode sentir o cara tentando romper suas defesas, mas não importa o quão rápido o golem seja, ele não consegue agarrar o cara. Yukito pula de golem em golem, tentando romper as defesas e chegar ao coração deles. Lentamente, mas seguramente, Yukito se aproximava de seu objetivo. Golpe após golpe, ele perfura as defesas do golem e causa dano ao núcleo em seus corpos. Cada núcleo do golem de pedra sofreu uma boa quantidade de dano, mas ainda permanece intacto. Tais ações continuam por vários minutos. Em vez de orar pelo 6 desejado nos dados, Yukito está pronto para rolar o dado até obter o maldito 6. Os golems notam Yukito. Desta vez, ele apareceu bem entre os dois. Yukito não vai voltar atrás em seus planos para uma nova vida. Monstros de pedra travam em um alvo para atacar. Os golems estão acelerando para esmagar o cara. Duas mãos em ambos os lados tentando acabar com o cara. Yukito usa a pulseira novamente. Os golems continuam seu ataque por inércia e esmagam seus próprios núcleos um contra o outro. O dano é tremendo, mas ainda não é suficiente. Yukito reaparece atrás das costas do golem. Ele usa a habilidade Picada da Besta e destrói o primeiro núcleo com um ataque crítico preciso. Imediatamente depois, ele se move para o segundo chefe. Desta vez, Yukito usa a habilidade Tempestade de Golpes. O golpe atinge seu alvo, e o segundo golem também é atingido. Yukito foi capaz de derrotar 2 chefes de uma vez. Os golems se dispersam e o sujeito exausto cai das alturas. Yukito tenta usar a pulseira para uma aterrissagem mais suave, mas infelizmente o item não funciona. O limite de uso foi atingido. O sujeito cai em uma pilha de pó ou areia que os golems de pedra deixaram para trás. Yukito Takahashi derrota 2 chefes golem antigos e recebe um elixir de item de classe lendária. O sujeito nota algo aparecendo na frente dele. 2 elixires lendários de uma vez. Ele teve muita sorte de novo. Sem pensar muito, o garoto pega um elixir para si e em um gole ele bebe tudo. Eu me pergunto qual era o gosto. Assim que a última gota entrou em seu sistema, a parte divertida começou. Uma luz verde mágica ilumina seu corpo. As pernas destruídas começaram a se curar magicamente. Até mesmo o menor arranhão em seu corpo desapareceu milagrosamente. Parecia que até suas roupas, embora rasgadas, haviam ficado muito limpas. Finalmente acabou. Yukito parecia estar, mais uma vez, cheio de energia e pronto para novas conquistas. Tudo estava dando certo. Ele ainda estava vivo e havia conseguido o elixir para sua mãe. Yukito Takahashi foi premiado com não 1, mas 3 títulos por cumprir todas as condições. Sobrevivente da mais 10 de defesa, assassino de 2 gigantes da mais 20 de força e árbitro da lei da destreza mais 10 pontos. Depois de um tempo, Yukito verifica seu inventário. Ele está muito feliz por seu esquema ter valido totalmente a pena e por ter obtido um item tão raro. Agora é só uma questão de sair deste lugar. O cara chegou ao topo em segundos. De volta ao salão principal com o chefe. Subindo até o topo, o garoto notou a capa do bandido. Pegando-a, Yukito se perguntou se seria prova suficiente do crime, levando a capa ensanguentada consigo. Yukito seguiu para a saída. Após abrir o portão, o rapaz volta para casa. Após sair da masmorra, ele foi direto para a guilda e contou tudo. A funcionária que estava na mesa de registro ficou muito assustada e foi chamar o supervisor. Como esperado, a situação causou um grande alvoroço. O supervisor solicitou uma mini entrevista para cobrir o incidente, mas Yukito tinha outros planos não adiáveis. O rapaz pediu para remarcar. Ele está com muita pressa ao sair do prédio da guilda. O rapaz correu com todas as suas pernas. Muitos transeuntes estavam prestando atenção no rapaz. Claro, ele estava nas notícias, o homem que bateu o recorde de atravessar 20 andares e derrotar 2 chefes de uma vez. Tudo sozinho, mas nada disso importava. Nada disso é por fama e dinheiro. É para a família dele. Yukito obteve o remédio muito precioso que pode curar sua mãe. Algum tempo depois, no hospital, o médico recebeu os resultados do exame. Yukito e Nozomi estão esperando ansiosamente pelos resultados serem anunciados. O médico parabeniza a senhora. Yuki, ela está completamente saudável. Todos ficam incrivelmente felizes ao ouvir notícias tão boas. O médico, ele mesmo fica chocado com a força do efeito deste elixir. É inacreditável. Nozomi abraça feliz sua mãe.
Senhora. Yuki pega a mão do filho e agradece por tudo que ele fez. Ela está muito feliz por finalmente poder se recuperar. Yukito mal consegue conter as lágrimas de alegria. Agradece a sua mãe porque foi graças a ela e à sua educação que ele foi capaz de alcançar tudo. Finalmente ele poderia dizer a ela isso. Nozami foi tocada pelas palavras ternas de seu irmão. Ele fez um grande alarido na frente do médico. Você poderia ter dito isso em casa, coçando a nuca. O garoto concordou parcialmente com a afirmação de sua irmã. Limpando suas lágrimas, Nozomi estava impressionada que, ao longo dos anos, Yukito nunca aprendeu a enxergar além do próprio nariz. De repente, tudo congelou. O mundo inteiro está congelado e alguém está olhando para a família Takahashi pela janela. Nesse momento, com a janela entreaberta, o pé de um estranho entra sorrateiramente na câmara. O estranho lamenta ter que condenar pessoas tão sinceras e de coração puro ao sofrimento. Um homem loiro com uma roupa bem barata entrou na sala. O cara está chateado porque nem mesmo o fato de que essa ação será realizada nos muros do hospital o consola, como os médicos gostam de dizer. Fizemos o melhor que pudemos, mas o melhor nem sempre é suficiente. Depois disso, a família não vai investigar a fundo. A causa da morte seria um simples ataque cardíaco. O loiro balança o punho bem na direção de Nozomi. Nesse momento, Yukito bloqueia o ataque do agressor. O cara desconhecido não esperava essa reviravolta nos acontecimentos. O Yukito pergunta que porra aquele bastardo está fazendo. Mas o homem loiro não responde a esta pergunta. Ele ficou surpreso com um fato completamente diferente. Como o cara pode se mover de repente? Yukito lembrou de algo. Ele já tinha visto este homem antes. Este é realmente um herói, o mais forte dos aventureiros? Classificado como número 1 na lista, ele é considerado o salvador do mundo. Isso mesmo, os olhos de Yukito não o enganam. Aquele cara é o Ayama Kosumairito. Ao mostrar um distintivo em comum, ele confirmou que era realmente um herói. Yukito ficou ainda mais confuso sobre por que um herói faria algo assim. O Yama agora era a vez dele fazer perguntas. Como Yukito consegue se mover para o nada? Afinal, apenas aqueles que provaram a morte podem fazer isso. Com base nisso, há apenas uma opção. Será que o cara também renasceu? Se o loiro está tão confiante sobre o renascimento, então ele é o mesmo, era realmente verdade. E já que eles sabem do que estão falando, o Ayama quer esclarecer Yukito. Loiro veio aqui para eliminar o risco do fim do mundo. Yukito começou a perguntar o que sua irmã tinha a ver com o fim do mundo. Ela era um fator, mais especificamente, os efeitos negativos que ela pode ter em seu futuro cônjuge. É por isso que Nozomi deve ser eliminada. O que você quer dizer com futuro cônjuge? Yukito perguntou. Aquele cara é uma figura bastante importante para o mundo deles. O divórcio deles o afetou muito. Esta será a causa raiz da causa da queda do mundo. É por isso que o Yama chegou hoje para eliminar a irmã. Sorrindo, o loiro espera que o rapaz entenda e se acalme. Mas essas palavras não acalmaram o garoto. Apenas o agitaram. E Yukito começou a argumentar que essa linha do tempo não tinha nada a ver com o passado. Nessa linha, ele conseguiu curar sua mãe doente. Por isso, Nozomi não precisará trabalhar em uma boate para pagar as contas do hospital. Então ela não conhecerá seu futuro marido. Matar Nozomi não faz sentido. Essa teoria foi bem curiosa para o Yama, mas ainda assim o loiro não concorda em recuar. Em vez de acreditar em teorias, é melhor agir com certeza. Yukito ameaça o loiro. Ele sequer a deixará tocá-lo. O Yama também não está feliz com essa ideia. Adoraria não ter que matar ninguém. Afinal, ele só quer ajudar as pessoas. Um sacrifício pela paz não é uma troca digna? Yukito não volta atrás em suas palavras. Ele vai proteger sua irmã. O Yama também não está prestes a desistir de seu plano. Naquele momento, ele tem uma grande ideia. O loiro oferece ao cara uma batalha para que ele possa provar seu potencial. Yukito não entende por que ele faria algo assim. Yukito deve ser especial, no entanto. Eu me pergunto quanto risco o Yama está correndo ao fazer concessões a ele. Yukito não gosta que o loiro o menospreze. Mas o que mais esperar de um herói? O Yama percebe que está sendo muito rude com outro desperto, mas isso é porque ele é realmente mais alto que Yukito. A janela de informações exibia algumas estatísticas impensáveis. Olhando para elas, Yukito não consegue acreditar em seus olhos. Onde aquele cara loiro conseguiu essas características? O Yama começou a se aproximar lentamente de Yukito. Não havia nada sobre o que reclamar, pois a verdade era estupidamente simples. Sem o poder, o cara é incapaz de defender nada nem ninguém. Não importa se é sobre proteger o mundo ou as pessoas mais próximas de você. A verdade será uma. Essa verdade foi experimentada por qualquer renascido. Então é hora de fazer uma escolha. Ou o Yama está matando a irmã dele agora, ou Yukito aceita o desafio dele. Afinal, o que um cara pode fazer? Usar uma pulseira de mudança e fugir com a família? Não, ele vai encontrá-los e tirá-los do chão. E só para ficar com Nozomi por 24 horas, protegendo-a de possíveis perigos. O cara fisicamente não consegue. Eventualmente, o cara
aceita o desafio e está pronto para lutar contra o Yama. A loira não tinha dúvidas de que Yukito tomaria a decisão certa. O Yama acalma Yukito dizendo que Ele não vai entrar no negócio de espancar o pobre cara. infelizmente, o nada só pode ser usado por um tempo limitado. 10 minutos, o cara tem que durar tanto tempo. Se ele conseguir fazer isso, ele ganha. Yukito se perguntou se tudo começaria ele mesmo. Mas O herói não quer destruir as paredes de um hospital tão insosso. e sugere outro lugar. Pulando da janela, a loira se oferece para escolher um lugar mais adequado para o duelo. Yukito olha para o herói que o chama atrás dele. Olhando ao redor, o rapaz percebe que não tem outra escolha. Ele terá certeza de protegê-la. Yukito pula da janela atrás de Wayama. Alguns minutos depois, no parque perto do hospital, este lugar seria perfeito para a batalha deles. Yukito espera que o herói não seja muito indulgente com ele. O loiro sorri. Ele gosta desse tipo de atitude do rapaz. Se ele insiste, não será uma batalha fácil. Estalando os dedos, Wayama invoca várias runas, aparentemente denotando os elementos do mundo. No mesmo instante, as runas começaram a atacar o rapaz com diferentes elementos: fogo, água, terra e assim por diante. Yukito ficou surpreso, já que o loiro começou imediatamente com ataques fortes, nem deixou o rapaz se preparar. O Yama sorri novamente, pois este é apenas o começo. Após dizer isso, o Yama invocou seus 2 clones. Yukito não esperava que o herói tivesse a habilidade de invocar sósias. O cara deve estar acostumado com isso, já que está sempre cercado de inimigos. Você acha que pode fazer isso sozinho? Yukito perguntou, abrindo seu inventário. Yukito usa 2 bonecas de substituição. Cada oponente agora tem um alvo diferente para derrotar. O primeiro choque é repelido, mas foi muito fraco. Suas marionetes provam ser apenas um sucesso único para os sósias. O Yama espera que o garoto perceba que não se pode vencer apenas se defendendo. Yukito realmente percebe isso e sinais familiares reaparecem ao seu redor. O cara usa o cajado da substância da inconsequência novamente e invoca seu feitiço mais poderoso. Ele só precisava ganhar tempo para lançar o feitiço. Yukito apontou seu cajado para o herói e no mesmo instante, um meteoro flamejante correu em sua direção. Não acho que possa ser tão simples, mas a explosão foi realmente enorme. Yukito está tentando atrasar seu oponente. Pelo menos por um momento, mas de repente ele ouviu a voz do homem loiro, que parecia ter entendido a essência do que estava acontecendo. É o dom de renascimento de um cara. Se a barreira de Oyama é o nada, a de Yukito é provavelmente uma habilidade de sorte. O loiro desviou do ataque usando seu doppelganger para receber o golpe. Você pode ver através de mim. Yukito disse: eu não diria isso. Eu apenas cheguei a uma conclusão com base em suas recentes conquistas, respondeu o Yama. Não tem graça nenhuma. O fato de que Yukito pode alcançar tudo apenas com sorte. Não ter sorte é tão parte da habilidade quanto força ou inteligência. Mas confiar apenas na sorte não é sábio. O Yama invoca ainda mais runas mágicas. Ele pretende provar que você não deveria agir tão imprudentemente. De repente, vários elementais, como águas, aparecem verdes, simbolizando a natureza, bem como o fogo e a terra. Yukito concorda com a afirmação de Yama. É tolo confiar na sorte o tempo todo. Mas Yukito viu algo interessante quando olhou para a caracterização do herói. Sua sorte é anormalmente baixa. Yukito não quer fazer nada que o envergonhe na frente de seus entes queridos, mas agora não é hora de pensar nessas coisas. Até o assusta um pouco não duvidar disso por um segundo. Ele sabe do que se trata, no entanto. Ele faria qualquer coisa por eles, como eles fizeram por ele. O homem loiro aponta a mão para Yukito e pergunta se ele está pronto. E no mesmo instante, elementais e selos começaram a atacar o cara. O mundo é cruel e injusto, e é hora de Yukito se conformar com essa realidade. O elemental de fogo está pronto para atacar. Nenhum Washerman Yukito tem um plano. Ele quer tirar proveito de sua má sorte. Abrindo o menu de inventário, o cara seleciona o bracelete de variabilidade novamente. E naquele exato segundo, um bracelete aparece no pulso de Yukito. Ele deve dominar o herói devido à diferença na conexão da pulseira da sorte. Conexão completa. A ativação foi bem sucedida. Apesar da falta de inteligência em uma certa classe, a sorte está sempre do lado dele. Guy desaparece da vista de seu oponente. Em algum lugar no centro da cidade, envolto pela barreira do nada, Yukito apareceu exatamente no lugar certo para ele. O Yama está surpreso ao encontrar um bracelete de variabilidade, uma coisa bastante útil,
mas ele já tem magia de voo normal o suficiente. Pulando da traseira do carro, Yukito pediu desculpas por... Ele quer continuar a batalha neste mesmo lugar. já que o Yama ousou testar Yukito, a Yukito querem testar o Yama em troca. Um herói não envolveria pessoas inocentes? Envolveria. Blondie está impressionada. É uma ideia bastante curiosa, pois de fato, o Ayama é um herói, e seu dever é manter as pessoas seguras, não causar dano a elas. Bem, ele não usará magia em massa. Todos os elementais foram recolhidos. Uma espada também não serviria, mas Yukito não deveria se preocupar com isso. Nada impedirá o herói de dominar o sujeito astuto. Yukito também guarda a espada em seu inventário. Agora ele verificará como o herói consegue. E se ele tiver sucesso, o sujeito seleciona apenas um escudo de seu inventário. Em sua opinião, isso deve ser suficiente. Armado com seu escudo, o rapaz se preparou para continuar a batalha. Essa visão deixa o homem loiro nostálgico. Em sua vida passada, o herói frequentemente lutava contra inimigos que usavam a multidão como escudo. Lanças mágicas têm um talento para perseguir um alvo. Elas evitam cuidadosamente todos os obstáculos e tentam alcançar Yukito. O sujeito faz uma curva fechada à esquerda para se esconder em um beco. A lança é mais rápida e alcança o sujeito. Mas Yukito a desvia com sucesso. O escudo ricocheteia e a lança perfura parte do prédio. A lança não apenas penetrou a base de concreto da parede, mas também atingiu os canos de gás. O Yama continuou novamente sobre as batalhas em que lutou contra monstros disfarçados de humanos, ou os canalhas que semeiam a anarquia na cidade. Há cada vez mais deles. Yukito tenta dialogar com o herói, assim claramente o prendendo. O garoto também começou a falar sobre seu passado, quando passou a maior parte da vida em masmorras. Então a cidade era apenas um lugar para conseguir comida. Por causa disso, não se lembra muito de sua vida passada. O Yama ficou chateado ao ouvir tais discursos. Afinal, ele estava tão ansioso para relembrar uma vida passada com alguém que havia experimentado as mesmas coisas que ele. Yukito, por outro lado, não quer realmente reviver coisas do passado. Sua vida passada foi como a de um verme, tentando implacavelmente rastejar no chão. Então você deveria ser grato pela chance de viver uma nova vida. O Yama disse que um chute na perna acerta Yukito, e ele praticamente é nocauteado debaixo do carro. Yukito continua dizendo que ele é o tipo de cara que se sente mais à vontade em espaços apertados. O herói está indignado. Ele está realmente lutando contra um covarde? Yukito pega o skate, precisando acelerar um pouco. O Ayama pode pensar e dizer o que quiser, mas Yukito não vai se enganar. O herói vê o cara tentando escapar novamente e está começando a entediá-lo. Afinal, ele pediu para provar a Yukito que era digno, mas um herói não está pronto para reconhecer um covarde que sempre fugirá. Naquele momento, um obstáculo apareceu no caminho de Yukito. Ele rapidamente saltou do skate, parecendo estar encurralado em um beco sem saída. Se isso é tudo que Yukito pode fazer, então a batalha deles provavelmente acabou. O Yama está a um passo de desferir seu golpe mais forte. Yukito olhou rapidamente ao redor. Ele vê um poste de luz à sua esquerda. Bem, se é isso que o herói pensa, então é hora de agir. O cara correu em direção ao pilar de concreto. Com um forte chute de seu pé, ele atinge o produto de concreto. O Yama não entende o que está acontecendo. O poste de luz está quebrado e começando a cair. Hora de agir, Yukito disse com um sorriso.